O Senhor é bom e as suas misericórdias, elas duram para sempre. Como eu estou precisando ser afetado pela presença de Jesus, pelo poder do seu Espírito. Às vezes a gente está tão mecânico, não é? Às vezes a gente faz algumas coisas porque já está no piloto automático. Eu não quero ser mais um em meio à minha geração que cumpre cronogramas. Eu quero viver por uma coisa. Eu quero viver pela presença de Deus. Às vezes a gente é até mal incompreendido, né? Porque a gente persegue uma mensagem, corre atrás dela. E todo o nosso empenho, todo o nosso esforço, não é porque nós queremos dar certo na vida, melhorar de vida, ou que as coisas funcionem melhor para a gente. É porque nós ansiamos em conhecê-lo, para poder fazê-lo conhecido. Eu preciso conhecer Jesus. Há um desespero no meu coração esses dias. Eu acordei hoje pela manhã. Sabe aquele dia que você questiona a Deus? Eu digo, Jesus, o que eu vim fazer esses dias aqui? Vai fazer 2 semanas, parece que eu só perdi tempo, gastei dinheiro e passou o tempo, não acontece nada, não vi nada, não entendi nada, não ouvi nada. Agora eu sei porque eu vim aqui. As coisas de Deus não são como a gente pensa. Às vezes é mais do que você fazer algo, é só você estar num lugar. E o lugar ele vai ensinar e revelar para você o que é necessário ser feito dentro dele. Queria que você abrisse a escritura comigo, em Apocalipse, capítulo 21. Quem nos conhece mais de perto sabe que nós somos repetitivos naquilo que a gente fala, né? Nós não somos Paulo, mas eu me aproprio de Filipenses 3, quando Paulo escreve a sua carta. Ele diz, finalmente, irmãos, novamente, regozijai-vos, não me aborreço de vos escrever as mesmas coisas, porque é para a vossa proteção. Nós não estamos atrás de algo novo. Muitas das vezes é novo para a gente, porque era algo desconhecido ao nosso entendimento. Então se torna novo. Mas não é atrás de uma nova revelação que nós trilhamos o caminho da fé. Nós estamos atrás de compreender e de entender o propósito da nossa existência, o sentido da nossa vida, a finalidade de nós sermos igreja. Então nós não estamos atrás de uma nova revelação. Quem sabe se a gente tiver uma boa palavra agora, pastor Júnior, né, a gente vai bombar, porque ninguém ouviu essa parada ainda, né, e a gente vai botar na internet, vai pilhar. Depois a gente até faz uma arrasta para cima para vender um curso e para ajudar a sustentar o ministério. Mas não é atrás de uma nova revelação, de uma nova palavra. Nós estamos atrás de conhecê-lo, de compreender o seu plano, de discernir os seus propósitos, de ter a nossa vida e o nosso homem interior iluminado para compreender os seus estatutos e os seus mandamentos. Porque se for assim, nós vamos poder trilhar o caminho que Ele propõe para a gente em sabedoria e entendimento. Então esses dias para a gente não é sobre as coisas novas que Deus pode fazer, mas é sobre entender a sua palavra e o propósito e a finalidade da nossa vida. Porque muitas vezes a gente vive e nem sabe por que faz algumas coisas. Ser igreja é uma delas. Nem sempre a gente compreende a finalidade da igreja. A gente quer que a igreja é o lugar que a gente vai, né? Final de semana, né? Toma um café,
né? Como agora tem o bolo da Ana, como a fatia de bolo da Ana, depois canta umas canções, ouve uma palavra, volta para casa, né? Eu falei semana passada, às vezes a gente até ajuda o coitado do pastor, bota um dinheirinho no gasofilazo para ver se dá uma força para ele, para ver se as coisas vão funcionar melhor. E a gente só cumpre um cronograma e anda de um lado para o outro sem saber a finalidade, o propósito da igreja. Igreja, nas Escrituras, ela é definida como um corpo. Paulo em Colossenses diz que esse corpo tem um cabeça, que se chama Jesus, que governa esse corpo. E a igreja é o meio pelo qual Deus escolheu para revelar o seu Filho, que é o cabeça desse corpo, para que o mundo possa ser salvo por ele. Então a igreja vai além, às vezes, daquilo que a gente pensa e compreende. Não é sobre nós. É sobre Ele. Não é sobre frequentar a reunião e pedir para Deus, Deus, melhora a minha situação. Não se preocupe, Ele vai melhorar. A Bíblia diz que eu sou o pai e eu sou mau. E eu sei dar boas coisas aos meus filhos. Quanto mais Deus é perfeito em tudo que faz. A finalidade desse corpo não é sobre dar certo, não é sobre melhorar as condições da vida, mas a gente tem aprendido que é o único lugar onde a vida é plena, onde a plenitude da vida se revela. Porque fora da igreja tudo que tem é existência, é criação. Vida plena é só no corpo, onde Cristo é o cabeça. É o meio que Ele escolheu, que Deus escolheu para revelar seu Filho e salvar o mundo. Quando eu olho a história bíblica, e nós vamos ler Apocalipse 21, nós vamos ver em todo o contexto bíblico Deus buscando um lugar para si. A história da Bíblia é um Deus que criou todas as coisas, que anseia em ter uma casa, uma habitação, um lugar, um povo, para chamar de seu. E todo o contexto bíblico vai buscar que Deus busca esse lugar para Ele revelar de quem Ele é. Uau! Deus sempre buscou um povo para chamar de seu, uma casa para chamar de sua, uma noiva para dizer que é sua, para compartilhar da sua presença, para comunicar de quem Ele é. Mas às vezes na nossa vida a gente tem muitas coisas para fazer e a gente não atenta por propósito da nossa existência. Deus me criou para Ele. Deus criou o homem para o homem se relacionar com Ele. E Deus o criou sua imagem e sua semelhança, em Gênesis 1, 27. Ele criou alguém parecido com Ele. Alguém que Ele pudesse se comunicar, que Ele pudesse falar e o outro ouvir. Que eu pudesse falar e Ele ouvir. Essa é uma do propósito da nossa existência. Em Apocalipse 21, a gente vai ler, ele me parece que é o cumprimento, o final de tudo, que não é o final, é o início. Não é o fim de todas as coisas, mas eu acho que é o começo de tudo. Mas Apocalipse 21 é o cumprimento do anseio do coração de Deus desde Gênesis, desde a criação. Porque nós vamos ver Deus falando que Ele tem um povo que Ele vai chamar de seu povo. Uau! E a gente vai ler desde o versículo 1, que vai dizer assim, João escrevendo em Pátimos sobre a revelação de Jesus Cristo, vai dizer que e vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe. Eu, João,
vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como esposa adornada para o seu marido. Versículo 3. Ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará. Eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que eu faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais: está cumprido. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde em fogo e enxofre, que é a segunda morte. O cumprimento de todas as coisas, nós sempre perseguimos o cumprimento da profecia, né? Nós sempre queremos ver no nosso tempo, nos nossos dias, as palavras que Deus proferiu, tanto aquelas que estão escritas, quanto aquela que nós ouvimos na jornada da fé, por meio dos profetas que são movidos pelo dom do Espírito Santo. Nós sempre desejamos ver o cumprimento. E Apocalipse 21 é o ápice da profecia bíblica. É o cumprimento de todas as coisas. João vai dizer no versículo 6, está cumprido. E o que está cumprido? O tabernáculo de Deus vai estar entre os homens eternamente. Eles serão para mim meu povo. Eu serei para eles o seu Deus. Esse termo, eles serão para mim meu povo, eu serei para eles o seu Deus, pelo menos 20 vezes. Nós vamos ver nas Escrituras. Em toda a trajetória bíblica, nós vamos ver Deus falando: e eles serão para mim meu povo, e eu serei para eles o seu Deus. Porque Deus sempre desejou para si um lugar, um povo para chamar de seu. Alguns na Escritura chamam isso que Deus sempre buscou os seus amigos. Dentro de todas as gerações, nós vamos ver os testemunhos e as histórias dentro dessas gerações, Deus buscando para si seus amigos. Quem são os amigos de Deus? Com os testemunhos dos personagens bíblicos e de irmãos que a gente admira na história. Quantos irmãos a gente... alguns a gente já conviveu e já partiram, outros ainda estão por aí, outros que há séculos passados viveram e nós lemos as suas biografias e a gente diz: uau, esse cara é uma referência para mim, porque parece que ele se tornou alguém muito íntimo de Deus. Ele se tornou amigo de Jesus. E quem são os amigos de Deus? Como vivem os amigos de Deus? Os amigos de Deus, eu acredito, são aqueles que dentro dos seus dias, na sua geração, enquanto eles vivem uma vida de pleno relacionamento com o céu, interagindo com o plano, com o propósito de Deus na terra. Eles não vivem aleatório. Eles não frequentam um lugar, eles se tornaram um lugar. Eles não caminham ou não trilham a vida só porque eles querem um dia ser bem-sucedido no que eles fazem. Deixa eu falar para você, não se preocupe. Você já é bem-sucedido na sua vida porque Ele te encontrou. Todas as coisas que você precisa, Ele sabe.
E alguns de nós foram chamados para multiplicar, crescer, comprar, vender, negociar. E se você for fiel dos princípios dos seus estatutos, aquilo que ele tem como estabelecido para a gente caminhar, é certo que eu fazendo o que é certo, vivendo os seus princípios, ele sempre vai promover aquilo que é necessário. Por quê? Porque é da natureza de Deus ser doador. Mas ser amigo de Deus é muito mais do que isso. Ser amigo de Deus é, durante a sua vida, eu interagir com a sua vontade, com o seu plano. Nós vamos ter, a partir do dia 4 de março, o CDM aqui. E uma das matérias que os irmãos que vão fazer, é um discipulado, um curso de instrução, eles vão aprender sobre propósito eterno de Deus. Plano da promessa. Eles vão compreender o que Deus anseia, o que Deus deseja. Os amigos de Deus são aqueles que se preocupam se tudo vai bem com Deus. Tinha um cara que já partiu, que a gente conheceu ele, que nas suas orações ele dizia que queria saber se tudo vai bem com o coração de Deus. Né? Deus sempre vai estar bem. Mas os amigos são aqueles que sempre estão interagindo, se relacionando, em comunhão. E que plano e que propósito Deus tem? Já percebeu na narrativa bíblica que em toda a história bíblica Deus está falando de um povo, de um lugar, de relacionamento, de uma casa, de uma habitação. Agora já viu que quando nós lemos o Velho Testamento, que a gente chama de Antiga Aliança, a gente vai ver Deus pedindo para edificar uma casa para ele. Nós estamos aqui no novo galpão, numa nova estrutura, já está construída a parte de fora, né? Agora vai ser construída a parte de dentro. O Gessé está ficando meio maluco. Ele está, uns 15 dias que eu estou aqui, ele está todo dia, abre o computador, fecha o computador, abre o computador, fecha o computador, liga para o Laércio, desliga o Laércio, liga Laércio, desliga Laércio, liga Laércio. Por quê? Porque o Laércio está fazendo o projeto daquilo que vai ser construído aqui dentro. Ele não pode alterar aquilo que está, as paredes, a estrutura que foi construída, que já está na planta. Mas por dentro ele está trabalhando agora junto com alguns irmãos para definir. Agora o Laércio junto com a mãe dele, que são arquitetos, é isso? Que estão desenhando toda a estrutura por dentro, eles tiveram uma reunião, sexta-feira à noite. E a mãe do Laércio, eu acho que agora ela bateu o martelo, mandou todas as medidas, todo o desenho. O que isso implica? Implica que daqui para frente eles não podem mexer mais nada. A partir do momento que eles começarem a construir, edificar, mexer, eles vão ter que seguir o desenho. E naquilo que a gente chama de Velho Testamento, nós vamos ver Deus buscando um lugar para habitar, uma casa para chamar de sua. E nunca foram construções aleatórias. Deus sempre também deu o desenho. E o que eu mais aprendo com isso é que as coisas de Deus, elas são feitas do jeito de Deus. As coisas de Deus, elas têm um padrão. O padrão de Deus é o céu. Elas têm um modelo. O modelo de Deus é Cristo. E o que isso me ensina? Que não é do meu jeito. Que não é às vezes como eu gostaria que fosse, como eu penso, como eu imaginei, mas é como está escrito. Três casas foram construídas para Deus no Velho Testamento. Uma foi Moisés que construiu. Nós chamamos de tabernáculo de Moisés. Não é isso? Tenda da congregação. A outra foi Davi que edificou sobre os montes Sião, uma tenda. E depois nós vamos ver o filho de Davi, Salomão, construindo um templo. E essas três casas, essas três habitações, elas não foram fruto da imaginação desses homens. Elas foram revelação de Deus.
Eles não acordaram um dia pela manhã e disseram assim: eu vou fazer uma barraca para Deus, quem sabe Deus quer morar comigo aqui nessa barraca, né? Eu vou fazer os utensílios, uma parada legal aqui, vai ficar massa. Foi assim? Com Moisés? Primeiro ele chama Moisés para uma conversa. Eu penso que Jesus está chamando a gente para uma conversa esses dias. Ele quer comunicar algumas coisas para a gente, mas a gente está envolvido com muita coisa. Êxodo 25 é Deus dando para Moisés as medidas, o modelo, a planta da casa que ele desejava que Moisés construísse para ele. Deus determina os materiais que vão ser utilizados, Deus define todas as coisas para essa edificação. Mas um capítulo antes de Moisés ouvir a respeito dessas coisas, Moisés foi chamado a subir no monte. E no capítulo 24 do Êxodo, versículo 12, diz que Moisés permaneceu no monte, envolvido numa nuvem, por 7 dias. Deus disse: Moisés, sobe no monte e fica lá, que eu vou falar contigo. Irmãos, sanguíneo do jeito que eu sou, agora eu estou mais devagar, eu não estou tão acelerado, mas eu já fui mais acelerado. Mas se fosse o Nuno é mais acelerado que eu. No segundo dia eu descia do monte. Porque Moisés subiu, foi envolvido numa nuvem. Irmão, por 6 dias ele ficou lá, não sentiu nada, não viu nada, não ouviu nada. Mas ele tinha uma palavra de ordem: fica lá, Moisés, até que eu fale contigo. E como ele não tinha ouvido nada, ele não tinha ordem para sair do lugar que ele estava, porque a última ordem foi: sobe no monte e fica lá. Já percebeu que às vezes a gente atrapalha Deus? E não tem clareza das coisas de Deus, porque a gente não persevera e não permanece no lugar que a gente precisa perseverar e permanecer até que a gente tenha compreensão e clareza sobre o que nós precisamos fazer. Por 6 dias Moisés ficou. Eu descia no segundo, terceiro, até o terceiro eu acho que eu aguentava. Do terceiro para frente eu ia olhar para a minha alma e ia começar a gritar: não tem nada, é coisa da minha cabeça, desce daí, volta lá, tem um povo lá embaixo, tá todo mundo, eu acho que vai dar confusão do que está acontecendo lá embaixo. Sai desse lugar. Mas sabe o que eu penso? Eu penso que quando Moisés sobe no monte, Deus estava trazendo uma instrução para ele. Deus estava aquietando a alma de Moisés. Estava fazendo assim: a Moisés, porque o que Moisés iria ouvir não poderia ter interferência dele. O que Moisés ia receber da parte de Deus não poderia ter interferência da sua própria vontade, dos seus próprios anseios, do seu próprio desejo. Quem sabe Deus ia dar as medidas do tabernáculo e ia dizer: Senhor, será que não dá para aumentar 1 metro para o lado? Senhor, será que não dá para diminuir 1 metro? Senhor, eu tenho certeza que o Senhor vai gastar esse ouro todo mesmo para fazer esse tabernáculo, esses utensílios? Não dá para usar outro tipo de material? Senhor, para que gastar essa prata toda só para fazer o suporte das tábuas que vão ser a parede do tabernáculo? Eu acredito que por 6 dias Deus estava dizendo para Moisés assim: Moisés, eu percebo que Deus quer aquietar a nossa alma. Porque tem coisas que Deus quer revelar para a gente, falar com a gente, que não pode ter mais a nossa interferência. Fala para mim, seja honesto agora, vamos ser honestos. Nós estamos numa reunião de domingo de manhã, da família de Deus, de igreja, sentado na mesa do Senhor. Quantas vezes eu e você tivemos que voltar pelo caminho para consertar coisas que nós fizemos do nosso jeito sem ouvir Deus? Levanta a mão, irmão. Ou é só eu que vou passar vergonha? Quantas vezes? É assim com você ou é só comigo? Porque nós não permanecemos até ouvir, até ter clareza, até ter entendimento. Mas os nossos impulsos
E os nossos anseios fez a gente tomar decisão, ações que às vezes nos prejudicaram. Agora, quantas vezes nós perseveramos e permanecemos, e hoje nós podemos dizer, até aqui me ajudou o Senhor, porque do jeito que Ele falou, Ele fez. Porque a Escritura ensina que quando Deus fala, Deus faz. Quando Deus fala, Deus cria. E Ele está chamando a gente para isso. Mas sabe qual é uma dificuldade que a gente tem? É as muitas coisas da vida que nos roubam desse lugar, de sentar para ouvir o que Ele tem para dizer. Lembra de Marta, de Maria? Lucas 10, se eu não me engano, acho que versículo 38 em diante, diz que Jesus vai numa aldeia, na casa eram amigos dele, onde morava Marta, Maria, Lázaro. Tinha um grupo ali, uma comunidade de amigos do Senhor. E ele entra na casa de Marta, e daí a Bíblia diz que Maria senta aos seus pés para ouvir o que ele tem para dizer, mas Marta está inquieta, incomodada, atarefada, com muita coisa. Maria está ali, sentada, ouvindo o que ele tem para falar. E daí, em um determinado momento, a história bíblica vai dizer que Marta fica brava com Maria. E daí ela vai questionar o Senhor. Senhor, você não está vendo aí? Maria me ajuda, dá uma força, não me apoia em nada. Qual é a resposta que ele dá para Marta? Marta, Marta, sua cabeçona. Eu digo sempre, cabeçona é por minha conta. Em vez em quando eu ouço de Jesus, Marta, Marta. Marta, tu estás inquieta com muitas coisas. Maria escolheu o que é essencial. O que é essencial? É o que Maria estava fazendo, ouvindo o que ele tem para dizer. Ele está anulando a necessidade das coisas que tem para fazer? Não. Ele está querendo ensinar Marta que ela não pode fazer nada sem antes ouvir ele primeiro. Ele não está dizendo que não tem nada para fazer. Marta, senta aí, vamos ficar aqui agora. Entendeu, Débora? Agora ninguém faz mais nada, nós vamos só chapar. Shoo! Vamos se trancar e vamos ficar aqui dentro e não saímos mais daqui. E tá legal. Não é isso que ele está falando. Ele está querendo instruir Marta a não fazer nada sem antes ouvi-lo primeiro. Sem antes consultá-lo primeiro. E para mim, nesse texto, ele faz uma denúncia de Marta. Ele denuncia como está o interior dela. Estás inquieta, incomodada com muitas coisas. Maria escolheu o que é essencial. Nesse contexto de casa, de habitação, quando Moisés sobe, permanece lá, no 7º dia Deus fala com ele, e daí eles permanecem uma jornada de relacionamento. Moisés ouvindo e aprendendo com Deus para executar aquilo que Deus pediu. E o que Deus pediu? Capítulo 25, no versículo 8, ele vai dizer, Moisés, vocês farão para mim um santuário, um lugar para minha habitação. No versículo 9, ele vai chamar a atenção de Moisés, e ele vai dizer, Moisés, presta atenção, faz segundo o modelo que eu estou te mostrando. Fica ligado, Moisés, faz segundo o modelo que tu estás vendo. E ele vai repetir esse termo, faz segundo o modelo, no mesmo capítulo 25, no versículo 40, no capítulo 26, no versículo 30 e 31. Ele vai dizer, Moisés, presta atenção, faz as coisas conforme eu estou te mandando. Aí a gente sabe que Moisés começa a construir o tabernáculo. Lá no capítulo 40, está encerrando a obra de construção, estão chegando nos finalmente. E no último estágio da construção, quando Moisés arma as últimas cortinas, no versículos 34 do capítulo 40 do Êxodo, vai dizer, tendo Moisés terminado toda a obra de construção, acontece algo que nós buscamos. Vai dizer que a nuvem de glória cobriu o tabernáculo e a glória do Senhor encheu toda a casa ao ponto que Moisés não pôde entrar para exercer o seu sacerdócio. Nós aprendemos que a glória de Deus que nós buscamos, ela é um selo.
É como se Deus estivesse respondendo: aquilo que você fez, Moisés, está de acordo com aquilo que eu pedi. E aquilo que se você fez, aquilo que eu peço, eu aprovo o que você fez. A glória de Deus sobre o tabernáculo é a aprovação que as coisas que Moisés fez naquele período de construção, elas foram feitas segundo o padrão e o modelo de Deus. Nós vamos ver essa construção sendo repetida nos dias de Davi, onde ele vai fazer uma casa mais simples, menor, menos utensílio, menos coisas para carregar. E nós vamos ver Deus prometendo a Davi que um dos seus filhos iria construir para ele uma casa eterna. Porque Davi um dia tentou fazer um templo, uma estrutura para Deus habitar. Porque aquilo que ele tinha construído sobre os montes de Sião era uma tenda muito simples, mas tinha uma revelação da presença de Deus constante naquele lugar. E quando Davi tenta fazer algo maior para Deus, Deus vai dizer para ele: Davi, tua mão é suja de sangue, não dá, tu é um cara sanguinário, mas faz o seguinte, teu filho, eu tenho uma palavra contigo, um filho que nascer de ti, ele vai fazer para mim uma casa eterna, e essa casa jamais vai ser destruída. Davi um dia transfere a planta de uma casa para Salomão, Salomão constrói segundo aquilo que recebeu do seu pai Davi, mas se você for em Jerusalém hoje, essa casa não existe. Ela foi destruída, foi reconstruída, foi destruída de novo, e dentro de algumas interpretações proféticas bíblicas, ela vai ser reconstruída novamente, o terceiro templo, mas hoje não existe. Esse lugar foi destruído. Mas Deus disse que o filho de Davi iria construir para ele uma casa eterna, que jamais seria destruído. Mateus capítulo 1, versículo 1 vai dizer: esta é a genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. O que Jesus veio fazer? Construir uma casa, edificar uma habitação, para que o Deus de Israel possa habitar perpetuamente. Uma casa que jamais poderá ser destruída. Para Moisés, Moisés subiu no monte, permaneceu lá e teve uma revelação de que tipo de habitação Deus queria. Para nós temos as Escrituras, que também tem uma revelação do tipo de casa, de habitação que nós fomos chamados para ser. Eu costumo dizer que o Evangelho, ele é muito mais simples do que a gente pensa. Mas o Evangelho é muito mais profundo do que a gente imagina. É simples porque está escrito. Mas é profundo porque tem a ver com o quanto nós estamos dispostos a deixar ser a nossa vida afetada pelo que está escrito. Qual é o modelo que nós temos de sacerdócio, de gente, de homem, de casa, que Deus anseia que nós nos tornamos? Cristo. Então nós não estamos atrás de uma nova revelação. Senhor, me dá as medidas daquilo que você quer. Não. Nós estamos atrás de conhecer a Cristo. O unigênito, o que era o Filho único. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O único, ele era exclusivo. Só tinha Jesus. Exclusivo, daquela espécie, só ele. Mas a Bíblia diz, em Romanos 8, 29, que ele deixou de ser o unigênito e se transformou no... Ele é o modelo, é o primeiro de uma família. Ele é o modelo daquilo que nós fomos chamados para ser, para viver. E onde entra o Espírito Santo na nossa vida? É Ele que ajuda a gerar Cristo em nós. Percebeu que nós estamos falando de coisas simples do Evangelho?
É o básico da vida cristã. Mas é tão profundo. Porque revela o quão difícil para a gente, às vezes, se sujeitar à vida do Espírito, à palavra escrita, para que Cristo tome forma dentro de nós. É muito mais do que vir a um lugar. É se tornar um lugar. É muito mais do que frequentar uma reunião. Mas é ter uma forma de vida que vai interagir com a vontade de Deus Pai, que é revelar seu Filho por meio da sua igreja para que o mundo seja salvo por ele. Quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, ele vai deixar um modelo de Cristo. Vamos ler? Capítulo 2. Onde é que está Filipenses? Roubaram Filipenses. Oh, meu Deus. Está aqui. Pode ser versículo 4 em diante. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação. Tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Versículo 9, por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Sabe qual é a parte que a gente mais gosta? Versículo 9, que fala da autoridade espiritual, daquilo que Jesus recebeu do Pai. Um nome sobre todo nome. E como igreja, a gente gosta do quê? De autoridade espiritual. Autoridade para quê? Para governar sobre a cidade. Não é assim? Para profetizar sobre território. Para falar das coisas concernentes ao reino de Deus. Só que a gente precisa entender que a autoridade espiritual é fruto de um processo. A autoridade de Jesus lhe foi dada pelo Pai por causa do processo que ele submeteu a viver. Sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, não buscou a sua própria reputação. Nós cantamos aqui nessa manhã, né? Os irmãos conduziram a gente na canção dizendo que eu quero me esvaziar, não é isso? Será? Ele esvaziou-se de si mesmo, não buscou a sua própria reputação, tomou a forma de servo. Humilhou-se, obedeceu até a morte e morte de cruz. A igreja dessa geração, ela precisa trilhar os caminhos propostos nas Escrituras pelo Senhor Jesus. Só que a gente está cheio de si mesmo, já percebeu? A gente não gosta de perder. Vai falar mal da gente para ver, se toca na nossa reputação para ver a briga que arruma, meu irmão. A Bíblia diz que Jesus humilhou-se. Rapaz, se alguém humilha a gente dá vontade de bater no camarada. Quanto mais agora ter posição, eu mesmo me entrego a esse lugar. Está vendo que essa é base simples da vida cristã, mas é profundo. Porque exige de nós uma postura, um posicionamento. Agora a gente consegue, a gente repetiu isso semana passada, não. Eu não tenho graça em mim mesmo para essas coisas.
Só que eu não estou sozinho. Eu tenho um amigo chamado Espírito Santo que me ajuda nas minhas fraquezas. A pergunta é o quanto eu estou disposto, o quanto eu quero, o quanto eu anseio ser afetado pela palavra de Deus, o quanto eu anseio caminhar e trilhar os ensinamentos do Senhor Jesus e ser afetado por isso ao ponto de perder para que outros possam viver. A gente canta ou não canta? Tem uma canção, é dos Morávios, né? Para que eu perder, para que outros possam viver, é isso? Mas viver isso talvez exija da gente um pouco mais. Esses dias, o meu maior anseio é conhecer a vontade de Deus, que é revelada no seu Filho Jesus, e obedecer à vontade de Deus. Quando Paulo escreve a carta à igreja de Éfeso, no capítulo 2, versículo 2, ele vai dizer que o príncipe desse século, Satanás, ele trabalha, ele opera nos filhos da desobediência. Eu aprendi com o Senhor que o que sustenta o império das trevas é a desobediência. Mas o que venceu e o que vence as trevas é a obediência. O que sustenta as trevas? Desobediência, porque o príncipe desse século trabalha, opera naqueles que são desobedientes. Mas o que venceu as trevas? O que vence as trevas? A obediência. Jesus, quando está ensinando seus discípulos no Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, quando ele está encerrando o seu discurso, no capítulo 7, versículo 21, ele vai dizer: nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Uau! O Sermão da Montanha, a gente gosta das bem-aventuranças, né? Jesus não atualizou, não reduziu a mensagem, mas parece que ele, de uma forma simples, ele simplificou, o conjunto de leis que governam o seu reino, e num sermão, num discurso, em 3 capítulos nas Escrituras, ele instruiu uma multidão. E foi num momento bem específico que acontece isso. Capítulo 4 de Mateus diz que Jesus está com o ministério bombando. Ele está famoso agora, porque a fama dele chegou na Síria, ele está violento. Ele está ganhando notoriedade no território onde ele está passando, pelos milagres que ele faz, pela obra que ele opera, pela graça que ele revela, pela cura que ele manifesta. Mas ele olha para a multidão e ele percebe que eles são ovelhas como que não tivessem pastor. E isso provoca nele compaixão. Então ele procura um lugar, um monte, busca uma pedra nesse monte, senta nessa pedra e ele começa a fazer o quê? A discursar, comunicar, falar a respeito do reino do seu Pai e de como se trilha o caminho para vivenciar esse reino na terra. E quando ele vai encerrar esse discurso, ele diz: tem uma coisa, nem todo que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Aí mais uns 3 versículos para frente, ele vai falar de 2 tipos de gente: que ouve, que constrói, que tem algo para mostrar, mas a diferença de um para o outro é que um constrói como aquilo que ouviu, de acordo com o que ouviu, e o outro constrói diluindo aquilo que ouviu. Ele chama um de insensato e o outro de prudente. O prudente é o que ouve a sua palavra e constrói a casa que lhe foi concedida como ouviu. Cava fundo, busca a rocha, lança os fundamentos, e vem o dia ruim e bate contra aquela casa e a casa suporta. Porque ela está alicerçada, edificada sobre a rocha. Eu costumo dizer que não quer dizer que essa casa não sofre fervaria. Às vezes, meu irmão, vai uma janela junto no dia ruim, às vezes arranca uma porta, não é assim? Leva uma telha, às vezes provoca umas goteiras dentro de casa, mas ela permanece firme. Por quê?
Porque ela foi construída, estruturada sobre a rocha. Construiu como ouviu. Mas ele chama um de insensato, de louco, que também ouve. Também tem algo para mostrar. Também tem algo para dizer. Eu fiz, eu estou construindo algo também. Eu também tenho uma casa. Só que a Bíblia diz que veio o dia mau, bateram as águas contra aquela casa e grande é a sua destruição. Uau! Por quê? Porque ela estava alicerçada sobre a areia. Ouviu, mas não agiu como ouviu. Nós fomos tomar um café essa semana com o irmão Caio em Matozinho. E na frente da casa do Caio está construindo um prédio, não é isso? E nós subimos na janela e fomos ver. Ele foi mostrar o prédio que está construindo. Ele falou: rapaz, está um bom tempo aí, não se vê nada, mas o cara só estão cavando e metendo fundamento, e cavando e metendo fundamento, e cavando e metendo fundamento. E já está um bom tempo trabalhando. Isso aí ninguém vai ver quando a obra fica pronta. Mas é esse investimento que vai sustentar toda a obra depois que ela estiver pronta. Às vezes nós ouvimos aquilo que Deus ensina e instrui, mas nós não vivemos de acordo com o que Deus ensina e instrui. A gente dilui a mensagem, né? A gente gosta da caixinha da promessa. Sabe o que é a caixinha da promessa? Né? Minha avó, meu avô, era da igreja, a gente ia na casa dele, em cima do balcão, sempre tinha uma caixinha, um monte de versículo, né? Aí o vô dizia: pega lá, tira uma palavra. Aí tu tirava. Aí se tu lia que não era legal, tu botava de novo. Às vezes tinha umas coisas meio, né, cabreira, às vezes queria revelar que a gente estava em pecado. Daí a gente: não, essa aqui é muito ruim, vou pegar outra. Aí, não, essa é legal. A gente gosta daquilo que satisfaz a gente, mas não daquilo que expõe e exige da gente mudança. Mas é nessa construção de mudança, ser tocado pelo poder do Espírito, que vai construir a nossa casa no lugar correto, da forma correta, que suporta. Por que algumas coisas na vida não suportaram? Porque estava construído sobre areia, não estava sobre os fundamentos corretos. A gente pode pegar uma série de exemplos: casamento, criação de filhos, empresa, negócio, trabalho, tudo na vida, várias coisas na vida, que a gente às vezes não edificou como deveria e por isso foi abalado, foi afetado em algum momento. Mas Deus tem nos chamado a se tornar esse lugar, essa casa, para que Ele possa habitar. Porque o anseio de Deus, irmãos, é compartilhar de quem Ele é. O ápice de tudo, o fim de todas as coisas, que é o início de tudo, é Deus tabernaculando, habitando com a gente. Paulo vai dizer que agora a gente contempla e vê Ele como que por um espelho. Mas vai chegar o dia que nós o veremos como Ele é. E se você não vive por isso, irmão, talvez igreja não é o lugar que você deveria estar. Porque a finalidade da igreja é revelar Jesus e preparar o caminho do seu retorno. É por isso que nós vivemos. Deus tem um anseio, desde a criação, compartilhar do seu Espírito, da sua presença, de quem Ele é com a gente. Mas que tipo de casa nós estamos construindo para Ele? De vez em quando, eu tenho que pegar a planta da casa e colocar sobre a casa. De vez em quando eu pego a planta e eu boto sobre a casa. Eu tenho me decepcionado comigo. Porque quando eu faço a análise das medidas da casa, eu olho: rapaz, tem umas paredes aí que eu fiz que não está na planta. Tem umas portas que eu abri que não está na planta. Tem umas coisas que eu deixei de executar que não está na planta. Mas é essa supervisão constante, por meio do Espírito Santo, com a palavra de Deus, que vai nos fazendo ser aperfeiçoado de glória em glória. Paulo, quando escreve a Filipenses, capítulo 1, versículo 6, é um dos versículos que eu gosto. E eu repito ele quase em toda a pregação. Por quê? Porque eu acredito que nós estamos em construção, nós não estamos prontos. E Paulo vai dizer que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até os dias de Jesus Cristo.
O que isso quer dizer? Que enquanto nós trilhamos o caminho da fé, a jornada que nos é proposta, se a gente deixa e interage com o céu e com o seu Espírito, o Espírito faz o quê? Vai nos aperfeiçoando. Quando Jesus ascendeu os céus e disse que era necessário que ele fosse, senão o outro Consolador não poderia vir, ele enviou o outro Consolador para quê? Ele não veio para arrepiar nossa carne. Ele veio para comunicar os dons aos homens, mas ele veio nos habilitar e nos capacitar para nós nos tornarmos aquilo que nós fomos chamados para ser, né? A imagem do Deus invisível. E quem tem a imagem do Deus invisível? Colossenses 1, versículo 15, se eu não me engano, Paulo escrevendo diz que ele é a imagem do Deus invisível. E nós temos um modelo e uma imagem para seguir, Cristo. Se eu pudesse deixar um conselho nessa manhã, que fala da vontade de Deus e de algumas coisas que é bem prática para a gente viver como vontade de Deus. Eu queria deixar como conselho o que Paulo escreve quando escreve a carta à igreja de Éfeso, no capítulo 5. Abre comigo aí. Versículo 15. Lá na missão, esse texto é um balizador para a gente todos os meses. Porque ele revela, é um conselho, ele revela uma vontade e ele dá ensinamento prático de coisas do nosso dia a dia, do ordinário, que a gente pode ser cheio daquilo que a gente deseja. Presença de Deus. Porque o anseio de Deus é compartilhar a sua presença, é comunicar do seu Espírito, é revelar por meio do Espírito Santo o seu Filho. Efésios 5, versículo 15 vai dizer assim, ó: portanto, vede prudentemente como andais, não como a nécios, mas como a sábios. Paulo está dando um conselho à igreja de Éfeso, depois de trazer algumas instruções. Ele está dizendo, ó, portanto, vede prudentemente como andais, não sejam loucos, não sejam nécios, mas sejam sábios. É como se ele estivesse dizendo assim, ó, irmãos, presta atenção. Façam uma análise da vida de vocês. Olha para a vida de vocês e vê aonde os passos que vocês estão dando está conduzindo a vida de vocês. É isso que Paulo está dizendo. Então, faça uma análise, olha para a realidade da vida de vocês do tempo presente. Olha os passos que vocês dão dentro dessa vida do tempo presente e vê para onde esses passos estão conduzindo vocês. Não sejam loucos, mas sejam sábios. E a definição de ser sábio, aqui em Efésios 5:15, é como se Paulo estivesse dizendo, tomem uma forma de vida e uma maneira de viver que vai expressar Cristo em vocês. Vejam prudentemente como vocês andam, não sejam loucos, mas sejam sábios, assumam um estilo de vida, que o caráter de Cristo seja revelado através das ações de vocês. Analisem suas decisões, olhem o que vocês estão fazendo, olha para onde os passos de vocês dirigem a vida de vocês. Não sejam loucos. Aí no versículo 16, ele vai dizer, remindo o tempo, porque os dias, se era mal, há 2000 anos atrás, imagina a realidade do tempo presente. Se as profecias bíblicas anunciam que, à medida que os anos avançam, o amor de muitos se esfria, a iniquidade se multiplica. Se naquele tempo, o mundo naqueles dias já era mal, olha a realidade do tempo presente. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo, irmãos, nós não temos tempo para perder tempo. Uau! Por isso que a necessidade de ouvir o que ele tem para dizer. Porque chega um tempo que eu acho que Deus até trata as nossas imaturidades como a gente cuida dos nossos filhos. Não é assim? Eu tenho 4 filhos, tenho um de 13 anos e 3 casados. 7 netos. Me respeita aí. Eu sou de outra categoria, irmão, sou avô. Avô é outra parada, é outro mundo, é outro movimento.
É outro negócio, né? Desculpa aí, mas né? O Senhor dos nossos lombos tem multiplicado uma geração, glória a Deus. E filho, irmão, dentro de casa, você vai, enquanto ele está aí no seu cuidado, não é assim? Você ensina, instrui, mas é constantemente. Eles estão em processo de construção, de desenvolvimento, de maturidade. E eles vão, à medida que os anos vão se desenvolvendo, eles vão se desenvolvendo também. Não dá para exigir tudo de uma vez só. Você exige tudo do seu filho de uma vez só? Não, você releva alguma coisa, não releva? Né? Lá de onde eu venho, de Santa Catarina, a molecada joga bola na rua, né? Quando a gente era moleque, meu irmão, tu chutava a bola na casa dos outros, quebrava a vidraça, quebrava o jardim, a vizinha ia lá reclamar lá em casa, quem pagava a conta? É o pai, a mãe, que ia lá pagar a conta do retrovisor do carro. Né? Tinha uma vizinha que tinha umas flores lá, meu irmão, que tu quebrava, ela endemoniava com aquelas flores. Quando a bola caía, saía arregaçando as flores dela tudo, e a gente pulava atrás da bola, né? E acabando com o jardim dela. O pai não paga a conta? Na escola, filha pronta na escola, quem é que vai lá resolver o B.O.? O pai. O pai vai lá resolver o problema. Mas à medida que os filhos vão crescendo, você vai esperando que eles amadureçam. Que eles comecem também agora a pagar a conta, a resolver as coisas da vida. Eu costumo dizer que o meu filho mais velho tem 31 anos. Ele já tem um tempo, acho que está 7 anos já de casado, 8 anos de casado ele já tem. O Jonathan. E durante 23 anos ele morou comigo. Sabe quando ele fez compra lá em casa? Nunca. Sabe quando ele pagou conta de luz? Nunca. Sabe quando ele pagou a internet, TV a cabo? Nunca, mas ele botou no meu nome para ele usar, para ele assistir, e eu nem sabia. Eu fui saber quando chegou a primeira fatura. E rapaz, ele botou tudo no meu nome aqui, faz alguns anos atrás. Eles compram o shampoo deles? Não compram. A menina ainda compra, às vezes. O menino, rapaz, não lembra nem, né, do papel, ele só lembra quando está sentado no trono, que ele olha para o lado e não tem. Aí ele grita sempre, mãe! Não é assim? Ou é só lá em casa foi assim? Ele acorda de manhã, filho é assim, ele acordava de manhã, acende a luz do quarto. Aí ele vai no banheiro, acende a luz do banheiro. Aí ele vai na cozinha, toma um café, vai na sala. Às vezes liga a televisão, acende a luz da sala e a TV, já é dia. Aí alguém chama ele na rua, ele vai para a rua e ficou o quarto aceso, o banheiro aceso, a sala acesa e a TV ligada. É assim, isso eu estou falando, meu filho agora já está mais velho, né? Mas quando ele morava comigo era assim. Hoje eu tenho outro que faz isso, que tem 13 anos, que é o único que está dentro de casa, faz parecido. Aí chegou um dia, meu irmão, ele casou. Antes dele casar, uma semana antes, eu sentei como um pai, abençoar meu filho, vou orar, vou profetizar na vida dele. Né? Meu irmão Luiz sempre fez o casamento dos meus filhos. Eu nunca casei ninguém. Sempre me pediram para fazer o casamento, eu não fui chamado para isso, não. Eu profetizo. Né? O Gessé me chamou, nós era bem novo, o Gessé foi casar, ele disse, a gente faz o meu casamento. Eu, Gessé, não faço não, nunca fiz casamento, eu acho que eu não fui chamado para isso, mas eu vou lá profetizar. Fui lá, né, Gessé? Profetizar, eu fui lá profetizar no casamento, orar. E com o meu filho foi assim, meu irmão fez o casamento, a gente foi profetizar, mas uma semana antes, vou ter uma conversa, pai e filho, homem, vai casar, vai ter uma esposa. Aí olha para esse cara aqui, tá vendo? Olha bem, tá vendo esse teu pai? A partir de semana que vem, ele não vai mais pagar a tua conta. Então, nos próximos meses, eu posso até ajudar tu a te desenvolver, mas assim, a minha expectativa é que tudo que tu viu em mim e aprendeu dentro de casa, tu aplique. Tu assuma esse lugar agora de maturidade e de responsabilidade. E beleza. Uns 15 dias, nós chamamos, né? Uns 15 dias depois dele casado, 20 dias, a minha mulher já estava agoniada para ir visitar ele. Eu digo, deixa o cara, meu irmão, saiu de casa agora. Né? Deixa o rapaz lá, tá lá, lua de mel, aquela coisa toda. Aí vou lá na casa dele, eu digo, vamos tomar café, vamos. Aí ele mandou, não, vem aqui tomar café. Chegamos lá, já estava escurecendo, já era noite. Aí ela paramos na frente de casa, disse, eles não estão? Aí ele falou que ia estar em casa, que ia esperar a gente, eles não estão? Está tudo apagado. Eu digo, eles estão, querida. Eles estão. É porque agora que paga a conta de luz, filha.
Pode ter certeza que eles estão. Aí a janela estava um pouquinho aberta, tinha uma luzinha acesa lá no final. Digo, eles estão. É engraçado, mas é a verdade. A gente espera que os filhos amadureçam. Então, nesse processo de construção, eu acredito que Deus também espera que a gente agora pague algumas contas. Que a gente agora, e paga a conta, não se preocupe, que não é tirar o dinheiro do seu bolso. É ter uma postura, um posicionamento e resposta àquilo que dele nós ouvimos e nele nós aprendemos. Porque essa é a expectativa de todo pai, irmão. Todo pai quer ver o filho crescer. Eu sei que tem processo. Eu sei. Minha filha casou. Luta, única filha. É luta da filha para casar. 3 homens, uma filha. Aí casou com o Mariano. Trabalha comigo lá na missão. Precioso. Mas no primeiro momento, até o dia que Jesus me ensinou, ele disse assim, Júnior, a maturidade que tu deseja que ele tenha agora, ele só vai ter quando tiver a tua idade. Segura a onda aí, ajuda ele a se desenvolver. Aí é outra fase. Agora ele estabeleceu casa, mas eu queria que eu como homem, eu queria um cara mais maduro para minha filha. Né? Um cara mais... Aí eu digo, não, gente, só vai ter a maturidade que tu deseja. Quando ele tiver a tua idade, ele vai ser aquilo que tu deseja. Mas ajuda ele no processo. Eu acredito que Deus está chamando a gente para viver esses processos de desenvolvimento e crescimento em maturidade. Ele não vai exigir da gente mais do que a gente pode carregar, dar, responder. A pergunta é se nós estamos dispostos a responder. Se nós estamos dispostos a entrar nesse lugar. E por que eu penso isso? Porque são dias maus. E se há 2000 anos atrás Paulo escrevia para Éfeso dizendo, vocês precisam remir o tempo porque os dias são maus, pensa agora, nós não temos mais tempo para perder tempo. Se a gente continuar, versículo 17, ele vai dizer que nós não deveríamos ser insensatos, mas deveríamos buscar conhecer qual é a vontade de Deus. É isso que está escrito? Por isso, não sejais insensatos, mas busquem entender qual seja a vontade do Senhor. Deus tem uma vontade. E a gente tem falado aqui nessa manhã, a vontade de Deus é habitar entre nós. A vontade de Deus é habitar e compartilhar de quem Ele é. Porque o cumprimento de todas as coisas é Deus tabernaculando, vivendo a eternidade com a gente. Versículo 18, bem conhecido, vai revelar qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ou enchei-vos do Espírito. Qual é a vontade de Deus, irmãos? Que eu seja cheio dele. E Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso, irmãos, não se envolvam com nada que vai sedar o entendimento de vocês. Não é por que o homem embriagado não pode conduzir um carro, irmão? Por que ele é multado ou preso? Porque a embriaguez, ela tira as tuas percepções, cede o teu entendimento. E Paulo está dizendo, não se envolvam com nada nessa vida presente que vai roubar a forma de vocês pensar, entender, compreender as coisas de Deus. Mas sejam cheios do Espírito. A vontade de Deus é que nós sejamos cheios dele, cheios da sua presença. Por isso que o Espírito Santo veio, para nos preencher, para nos encher, para gerar e promover Cristo dentro de nós. Versículos 19. Vai dar 3 passos bem práticos para a gente ser cheio do Espírito. Como é que eu posso ser cheio do Espírito? Falando entre vós, em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Hoje a canção estava diferente, não estava? Tinha um movimento diferente do Espírito. Por quê? Porque sempre que nós nos reunimos como igreja, invocamos o nome do Senhor, e nós tiramos as distrações da nossa mente, do nosso coração, e nós focamos numa coisa,
Nós vamos salmodiar aqui. Nós vamos liberar cânticos e hinos espirituais. O que aconteceu nessa manhã? Eu fui cheio, irmão, essa manhã. Eu fui tocado pela presença de Jesus através do seu Espírito. Uma das maneiras práticas da gente ser cheio do Espírito Santo é todas as vezes que nos reunimos em cânticos, em salmos, em canções espirituais. Por isso que as convocações, 24 horas de oração, quinta-feira de oração, esse movimento que envolve música, clamores e súplicas, não são atividades para cumprir cronograma. É para nós acessar aquilo que é disponível a nós. Mas já percebeu que às vezes nem sempre a gente está ligado no que está acontecendo? Quantas vezes a gente vem para a reunião e a gente senta e parte, a gente está no lugar, mas não está junto no lugar, né? Está dentro do ambiente, só não está junto com ele. E as coisas ficam passando por nós e a gente não percebe. O nosso culto precisa também ser racional. Quando nós nos reunimos como igreja, invocando o nome do Senhor através do seu Espírito, cantando e salmodiando, nós podemos sair daqui plenamente cheios da sua presença, cheios de quem Ele é. Outra maneira prática de ser cheio do Espírito Santo, versículo 20, eu gosto desse. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que eu posso ser cheio de Deus, irmão? Dando quando tudo me vai bem. Quando as coisas me favorecem. Não, é dando graças quando está muito frio ou está muito calor. Quando eu como picanha, quando eu como arroz com ovo, porque é só o que tem. Eu gosto de arroz com ovo, mas não, eu já comi o mês todo assim, uma época da minha vida. Não é porque eu gostava, é porque não tinha outra coisa. Ou quando eu faço jejum forçado. Sabe o que é jejum forçado? Eu não estava programado para jejuar. Mas já que a situação provocou, eu aproveito aquele cenário, vou tirar proveito disso. Eu vou fazer jejum forçado. Eu não queria, não era uma programação minha. Mas eu vou interagir com o momento e vou aproveitar essa situação de dificuldade e vou me consagrar ao Senhor. Sabe o que eu tenho descoberto, irmãos? Nós somos um povo ingrato. Sabia disso? O povo ingrato é o cristão, irmão. A murmuração, ela vive nos nossos lábios. A reclamação vive na nossa vida. Por quê? Porque nós achamos que satisfação e contentamento estão nas coisas que nós podemos ter, nas coisas que nós podemos fazer e não em Cristo. Se eu pudesse dar um conselho para a gente, porque esses conselhos eu estou dando porque é os que eu recebo. É os mesmos que o Senhor me dá, que eu aprendo com Ele. Se eu pudesse dar um conselho, irmão, se não for para ser grato, fica quieto. Pelo menos você não vai precisar pedir perdão depois. Se não for para expressar gratidão a Deus, em toda e qualquer circunstância da vida, em todo e qualquer momento, faz assim, ó, quieto. Porque senão depois eu vou ficar constrangido pelo Espírito, eu vou ter que pedir perdão, dizer, Senhor, me perdoa de novo, mais uma vez, né? E Ele vai perdoar de novo. Mas é uma coisa que eu não precisaria estar fazendo. Nós precisamos encontrar em Cristo esse lugar de contentamento e de satisfação. Irmão, tu pode ter tudo. Que bom seria que você tivesse tudo. Né? Ore para que você prospere, multiplique, frutifique, que todo o trabalho da sua mão cresça e seja abençoado. Né? Que você, se tiver condição de ter um carro, se tiver condição de ter um carro para a mulher, tenha também. Se tiver condição de comprar a casa e depois comprar outra casa, compre também, não tem problema. Mas você vai descobrir que nada dessas coisas podem preencher a sua vida. Porque plenitude de vida é só em Cristo. E muito da nossa ingratidão em Deus é porque nós não encontramos nele a satisfação e o contentamento necessário na vida. Por quê? Porque achamos que se um dia eu tivesse, um dia eu comprasse, um dia eu construir, eu vou ser melhor. Né? Aí eu vou estar feliz. Não, irmão, isso é loucura da vida. Eu conheço homens que têm tudo, mas são uns coitados que não têm nada.
Em compensação, lá no sertão, né, Samanta? Nós conhecemos algumas pessoas que não têm quase nada, basicamente nada, mas estão encontrando a vida e encontraram contentamento em Cristo. Porque satisfação e contentamento não está no que eu posso ter, mas está o quanto de Cristo vai ter em mim e o quanto de mim Ele vai ter. Então, se não for para agradecer, irmão, fica quieto. Pelo menos a gente não peca. A ingratidão, a reclamação, a murmuração, ela consome os nossos lábios. Mais uma forma da gente ser prática, de ser cheio do Espírito de Deus, versículo 21, é isso? É a parte que eu mais gosto e a mais difícil na igreja. Versículo 21. Aqui tem 3 passos práticos para a gente ser cheio do Espírito, que é a vontade de Deus. Versículo 21 vai dizer: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. É isso? Como é que eu posso ser cheio de Deus? Fala a verdade. Terrível coisa é. Mas já percebeu que a vida cristã, os escritos de Paulo, as suas cartas, ele sempre vai falar e dar ênfase a essas 2 coisas, eu repito, sempre. Ele vai falar da suficiência de Cristo para a salvação de todo aquele que nele crê, e ele vai ensinar a viver o cristianismo. E como é que se vive o cristianismo? Em todas as cartas de Paulo ele vai dar ênfase. Se submetam, se sujeitem, se suportem. Você acha que ele escreveu isso por quê? Porque é do ser humano não se submeter, não se sujeitar, não se suportar. Mas uma forma prática de nós sermos cheios do Espírito, que é a vontade de Deus, é sujeitando uns aos outros. Sabe qual é o princípio básico da humildade, irmão? É reconhecer o outro superior a ti mesmo. Se eu sujeitar minha vida ao Nuno, nós nunca vamos ter problema, eu e o Nuno. Se o Nuno se sujeitar a vida dele à minha, nós nunca vamos ter problema. Nós não precisamos pensar igual, nós podemos discordar de algumas coisas, mas nós nos unimos em Cristo, em submissão e sujeição uns aos outros. Sabe por que falta espírito no nosso meio? Porque falta princípios práticos da vida ordinária no nosso meio. Às vezes a gente deseja muito de Deus, não é assim? Eu desejo. Aí a gente faz umas loucuras, eu vou jejuar 40 dias. Vou subir no monte 40 dias, né? Lá na nossa região tem essa parada de subir no monte e tal. Eu já fui muito no monte, de vez em quando ainda vou. Eu tenho um monte lá é o monte do Nuno. O Nuno lá ele cai nas lágrimas, lá é violento, lá ele fica quebrantado. Lá em Sobradinho. Isso é piada interna, tá, irmão? É que eu gosto de provocar o Nuno, tá, irmão? Eu fico aqui provocando. Ele me provoca, irmão, há 5 anos. Há 5 anos ele me provoca, né? E quando eu tenho oportunidade, né, eu fico aqui só provocando ele. Glória a Deus pela vida do Nuno, não um presente de Deus na nossa vida. Então, às vezes, a gente acha que fazendo coisas grandiosas, extraordinárias, nós vamos sair fervendo. Mas a Bíblia ensina que no ordinário da vida, na vida prática, no cotidiano, no dia a dia, nós podemos desfrutar com mais intensidade da glória, da presença de Deus, se nós praticarmos. Só que já viu que é muito simples, mas é profundo, porque sempre está condicionado ao quanto nós estamos dispostos a perder, a sujeitar, a dar, a agradecer. A minha oração nesses dias é que o Senhor do nosso meio encontre esse lugar fértil de pessoas comuns, de vida simples, mas que vivem por uma coisa, vivem para ver nos seus dias e na sua geração a glória de Deus revelada, porque Ele encontrou um lugar para habitar. Já leu as biografias dos avivamentos? As histórias de avivamento é o que a gente anseia. Tem irmãos que a gente conversa que são perseguidores de avivamento, desejam ver. O que é avivamento? Avivamento, para a definição de alguns, é quando Deus resolve se mudar para um território. Outros vão dizer que avivamento é a soberania de Deus sendo revelada e a responsabilidade dos homens sendo ativada.
E quando a gente lê essas biografias, essas histórias, a gente quando fala, parece que é algo assim, muito extraordinário, os caras fizeram umas coisas muito loucas. Mas quando tu vai a fundo ler, são pessoas simples, improváveis, comum, que fizeram uma coisa: decidiram viver uma vida na plenitude do Espírito, desejaram uma coisa, desejaram preparar uma casa, um lugar, uma habitação, para o Deus de Jacó se revelar. Se nós, na nossa individualidade, nos posicionarmos, nós vamos nos tornar o que nós fomos chamados para ser: um homem coletivo, igreja, cheia da presença, do poder do Espírito Santo. Nós vivemos uma geração, irmãos, de ministros de plásticos. O que é ministro de plástico? É matéria-prima feita em laboratório, sem vida. Tem até aparência, performance, mas perdeu a vida. Por quê? Porque nós estamos no piloto automático, vivendo mecanismos da vida, e esquecemos o nosso ordinário dia a dia, práticas simples do nosso dia a dia, que vão fortalecer a nossa fé, que vão desenvolver e aperfeiçoar a nossa caminhada. Que o Senhor aqui em Braga encontre essa casa, essa habitação, esse anseio. Que o Senhor encontre os seus amigos aqui em Portugal. Que o Senhor encontre aqueles que estão preocupados se tudo vai bem com Ele. Senhor, como é que eu posso cooperar com aquilo que você faz? Como é que eu posso me tornar participante do que você faz? Nós vamos descobrir que é muito mais simples do que a gente pensa, só que é muito mais profundo do que a gente imagina. O meu maior anseio é conhecê-lo para fazer conhecido. Porque eu posso falar do que ele já fez, do que ele pode fazer, mas eu só posso impartir o que ele é se eu tiver relacionamento com ele. Fica de pé comigo, irmão.